Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Terezinha de Alencar. Eu moro aqui em João Pessoa, Paraíba. Esse é meu estado, Paulinho. Eu amo morar por aqui. Sou ouvinte assídua desse seu canal. Sou professora de história. Eu talvez até vá assustar algumas pessoas agora, porque sempre que alguém começa uma carta, as pessoas ficam imaginando assim: que idade será que tem essa pessoa que está escrevendo? Eu já sou uma senhora de 85 anos, mas ativa, viu, Paulinho? Graças a Deus, muito ativa. Até hoje eu ministro aulas de história. Obviamente que eu não trabalho mais num colégio especificamente, mas eu dou aula particular. E tô até pensando em criar um canal assim no YouTube para poder dar um pouquinho de aula de história. Hoje eu quero contar a história de uma pessoa muito amada por mim, um avô querido, Jaime, o pai da mamãe, pai da minha mãe, vô Jaime. Queria contar a história dele e a ligação que ele teve com uma estrada de ferro chamada de Great Western of Brazil Highway Company. Nossa, Paulo, pouca gente acho que sabe. Olha, eu tenho certeza que pouca gente sabe dessa estrada de ferro, gente que acompanha o teu canal. Então eu, como professora de história, eu me vejo aqui no direito de resgatar um pouquinho disso. A Great Western of Brazil, ou of Brazil, né? Como estava escrito, da Rail Company Limited, ela veio para o Brasil em 1873. E ela ficou por aqui trabalhando, viu, Paulinho? Até o ano de 1950. Britânica, empresa britânica. Essa estrada de ferro, ela administrou as estradas de ferro em 4 estados aqui do nosso Nordeste. Foi depois nacionalizada após quase 100 anos de atividade. Tinha o domínio de mais de 1.700 quilômetros de ferrovia. Gente de Deus, para prestar atenção nisso. Essa estrada de ferro no Nordeste, ela tinha 1.700 quilômetros de ferrovia de Pernambuco, do Pernambuco, Paraíba, aqui o meu estado, e Rio Grande do Norte, Alagoas. E ela deixou mais rastros do que trilhos de trem em sua trajetória. A Great Western afirma, e eu posso afirmar, como estudiosa que eu sou, eu até li um livro muito legal de um inglês. Esse pesquisador inglês, ele escreveu um livro sobre a Great Western. Trata-se de William Edmundson, é um inglês também. E eu até quero informar, e tem muita gente que vai se orgulhar agora. Foi a primeira empresa no Brasil, a Great Western, que veio em 1873, lembrando que a independência brasileira foi em 1822. Ela veio para cá em 1873. Ela foi a primeira empresa no Brasil que proibiu por contrato, contrato, ela proibiu o trabalho escravo na construção e na operação da ferrovia. Tanto que em 1923
essa empresa ela inaugurou a assistência social no Brasil, com uma caixa de aposentadoria e pensões para os trabalhadores. Então a gente precisa, sabe, Paulinho, tomar conhecimento da história para poder entender. Então, de onde vem a aposentadoria, de onde vem essa ideia de INSS, de INPS? Vem dessa empresa. Vem dessa empresa que em 1923 inaugurava a assistência social do Brasil. O meu avô, ele tem uma ligação direta com essa estrada de ferro. Inclusive, depois ele acabou sendo chefe da estação de trem de Nazaré da Mata, Pernambuco. Essa estação, lamentavelmente, está hoje abandonada, o telhado já quebrado, paredes rachadas. É uma pena. É uma pena. Então, gente, eu estou contando para vocês a história do vovô, mas eu estou fazendo uma introdução que é importante. Porque tem muita gente, Paulinho, que quer ouvir a história aqui no teu canal, mas não quer saber da história. A história está inserida dentro de um contexto. Então tem muita gente que é do Nordeste que não sabia disso, e eu tenho que falar. Além de dar a sua contribuição para acabar com a escravidão, a empresa ajudou a valorizar o trabalho quando colocou engenheiros britânicos para arregaçar as mangas e pegar no pesado, expandindo as ferrovias. Por falta de mão de obra especializada aqui no mercado local, né, no Brasil, a Great Western contratou os belgas. Olha que curiosidade, Paulinho. Os belgas, para que eles quebrassem pedras e implantassem trilhos e dormentes. Então, eu hoje, através dessa história, quero resgatar um pouquinho dessa memória. A história da rede ferroviária Great Western of Brazil, que faz parte da história do Nordeste brasileiro. Uma história que marcou a época e que envolve, sabe, o meu querido e amado avô, o avô Jaime. Ele cita, sabe, o avô Jaime cita as viagens na Maria Fumaça, de Recife a Maceió. Eram Maria Fumaças movidas a lenha, carvão, né? Com passageiro de primeira classe vestidos com avental branco para proteger as roupas contra a sujeira da chaminé. Então tinha isso. Os passageiros, os chiques, os da alta classe, primeira classe, tinham uma proteção. Eles vestiam um avental branco e aquilo protegia a roupa que estava por baixo daquele carvãozinho, daquela brasazinha que voava e podia queimar a roupa dos passageiros. Gente, meu avô, a história dele começa trabalhando para essa ferrovia, na verdade britânica, que veio servir o Brasil, a Great Western de Recife. Foi lá que, naquele mês de março de 1935, meu avô se apresentou, o vô Jaime. Ele considerava ter cumprido o seu papel com a família dele, o Jaime. Depois que o pai dele morreu, ele cuidara de tudo e de todos como achava que era o seu dever de filho mais velho. Depois dos irmãos encaminhados, ele decidiu, vô Jaime decidiu, que era tempo de deixar o sítio onde ele morava para buscar um emprego fixo. E aquele foi o emprego que ele foi buscar. Ano de 1935. A ferrovia fascinava o meu avô. Nossa! Meu avô, quando escutava aquele barulho de trem, põe aí, Jesus! Isso, o barulho do trem nos trilhos. Quando ele ouvia aquele barulho da Maria Fumaça, o apito da Maria Fumaça, meu avô ficava fascinado. Aquela era a opção de trabalho mais perto da sua realidade, da sua fantasia, sabe? Desde criança que o vovô admirava os comboios de carga movimentando-se de maneira sinuosa, de maneira lenta, naqueles trilhos paralelos que davam a volta em torno de vilarejos, de serras, de cidades, desaparecendo depois na curva mais distante,
sob o apito vigoroso daquela locomotiva Maria Fumaça. Aquele barulho característico. Era a Maria Fumaça. Parece que a Maria Fumaça, quando ela passava no trilho, era o que o vovô dizia, ela parecia se despedir. Vovô, ele gostava de ver os trens de passageiros que diariamente faziam baldeação no lugar. Chegavam barulhentos, apressados, de Recife, Garanhuns, Maceió, como se marcassem um encontro diário naquela estação. Transportavam uma gente distante de lugar só imaginados. Vovô gostava de observar aquelas pessoas que lotavam os vagões e de pensar na vida que levavam em suas cidades. Vovô Jaime admirava com a maior curiosidade e solene respeito os maquinistas, os foguistas que comandavam a imensa e pesada locomotiva, animada pela fornalha de lenha, mantida constantemente acesa e pela pressão do vapor da água fervida em altas temperaturas que davam vida a todas aquelas engrenagens. Vovô Jaime espantava-se de emoção e quase medo ao observar de perto o momento em que era dada a partida naquela magnífica máquina de ferro que começava a se movimentar bem devagar. E aí vai soltando esguicho de vapores barulhentos e resfolegando num esforço gigante. Depois, aquele comboio tomava velocidade crescente, conduzindo seus vagões numa viagem pelos destinos de cada um, desaparecendo ao longe, deixando a estação no silêncio da sua ausência. Entregue o vilarejo ao seu próprio movimento, na espera do alegre festival do reencontro dos trens nos dias seguintes. Era assim que pulsava a vida naquele lugar. E o vô Jaime queria trabalhar nessa ferrovia. Queria trabalhar. Ele se apresentou. Vovô tinha 37 anos. Estava ali, no escritório da ferrovia em Recife. Fora indicado por um primo. Aguardava ansioso. Vô Jaime observava o estilo sóbrio do ambiente, o estilo sóbrio daquela gente, com mesas pesadas de madeira maciça. Sobre aquelas mesas se dispunham de maneira organizada pastas, documentos, carimbos, canetas bico de pena com seus respectivos tinteiros, os mata-borrões. Havia armário de aço, além de máquina de escrever dedilhadas burocraticamente por tão sisudos e compenetrados funcionários que pareciam peças integrantes do hall de móveis e utensílios a serem zelosamente mantidos e conservados ao final de cada expediente. As atividades ali em nada se comparavam ao excitante vai-vem dos barulhentos trens deslizando sobre os trilhos, levando cargas, trazendo pessoas, integrando os lugares. Vovô queria trabalhar ali, mas não propriamente no escritório. Vovô queria ter a chance de estar trabalhando no trem, junto do trem. Absorto em seus pensamentos, vô Jaime, ele tentava dissipar a ansiedade, enquanto numa sala mais reservada, um também sisudo funcionário, com evidente excesso de peso e óculos pendentes na ponta do nariz, comentou para si mesmo, como chefe da repartição: "O rapaz tem boa letra." Foi assim que naquele mês, março, 1935, aos 37 anos, meu vô Jaime
ele foi contratado como praticante de condutor pela Great Western of Brazil Railway Company, a ferrovia dos ingleses, servindo 4 estados do Nordeste brasileiro. Salário do vovô, ele me contou, 7.000 réis por dia. Eu nem sei que dinheiro é esse, nem ele soube me explicar. Mas isso em 1935, 7.000 réis por dia, será que era pouco? Será que era muito? Fica por conta da imaginação de cada um. Vovô começou desempenhando suas atividades com dedicação, com responsabilidade, sendo escalado para diversas viagens para as quais estava sempre disponível. Vovô adorava viajar. Ele gostava do que fazia e vovô trabalhava muito. Naquele dia, ele estava aguardando o comboio para o qual ele havia sido escalado. Tinha chovido muito um dia antes, né? Tinha chovido bastante. A manhã amanheceu luminosa, mas ainda molhada. Experimentava uma agradável sensação de bem-estar. Vestia o seu bem passado uniforme caqui. Lhe caía muito bem o uniforme. Eu vou dizer, eita, uniforme bonito. Eu parecia uma autoridade com meu uniforme caqui. Enquanto aguardava um trem de passageiros que fez parada na estação, vovô observava, de forma usual e distraída, os ocupantes do vagão à sua frente, quando sua atenção se fixou naquela pessoa sentada ao lado da janela. De repente, vovô sentiu uma inusitada inquietação. Seus batimentos cardíacos pareciam mais acelerados. Uma involuntária emoção nunca antes sentida assumiu os controles dos sentimentos do vovô. Ele quis reagir, assumir o pleno domínio da razão. Afinal, vovô era um homem maduro, 37 anos, né? Não era mais um menino. Vovô era um homem maduro, um trabalhador da ferrovia, acostumado a lidar com tarefas de responsabilidade, trens de carga. Vovô já estava há algum tempo na companhia. Trens de carga, controle de vagões, até tinha um uniforme caqui, lindo uniforme. Em vão, ela estava lá, distraída e encantadora. Ela estava lá. Ela tinha os cabelos pretinhos, levemente ondulados, sobrancelhas bem definidas, nariz harmonioso, a boca desenhada com sutil habilidade. Os olhos negros eram ao mesmo tempo expressivos e suaves. Naquele momento, ouviu o sinal autorizando a partida do trem, que já começava a tomar movimento. Sabe, o trem antes de partir tem aquele apito do guarda e o apito do trem. Apito do guarda e apito do trem, 3 vezes. O guarda apita 3, no terceiro apito do guarda, o trem começa a ganhar movimento. Foi assim. No terceiro apito do guarda, o trem começou a tomar movimento e vovô ficou confuso, vovô ficou nervoso, vovô ficou confuso. O trem ia partir, lógico, o trem quando parte devagarinho. Naquele tempo, era mais devagar ainda. Então ele tinha que fazer alguma coisa. Num gesto impulsivo, vovô pulou dentro do vagão e não aguentou. Ele não aguentou, vovô pulou dentro do vagão e correu até onde estava aquela moça e perguntou de maneira alvoroçada: por favor, desculpa, qual é o seu nome? E, por favor, onde você mora? E ela tomada de surpresa, virou-se para ele e somente respondeu: Engenho do Sul. Engenho do Sul. Como? Engenho do Sul.
o trem aumentava a velocidade e o vovô tinha que sair, ele precisava trabalhar. O trem não podia pegar tanta velocidade. Então o vovô escutou aquilo, Engenho Uruçu correu para a plataforma e pulou para a calçada, tentando correr para compensar o movimento acelerado do vagão para não cair e manter o equilíbrio, evitando assim uma desastrada e perigosa queda. Vovô conseguiu parar, quase que dobrando os joelhos, mas ele conseguiu. A tempo de vê-la a olhar pela janela, numa expressão de confusa ansiedade. Aos poucos, o trem desapareceu na curva. Foi embora. Ao final do dia, retornava de sua viagem de trabalho a bordo do último vagão do comboio onde ficava o condutor. Vovô estivera inquieto e distraído, embora sem descuidar das responsabilidades de suas tarefas profissionais. Na pensão onde se hospedava, jantou descuidado e depois se sentou num canto da sala para ouvir o rádio. O rádio era ligado naquela emissora. PRA8 Rádio Clube de Pernambuco, dizia assim o locutor. Você ouve a PRA8, a Rádio Clube de Pernambuco. Entre propaganda do governo Getúlio Vargas, notícias de futebol, um jingle do sabonete Eucalol. Vovô ouviu especialmente atento uma certa música tocada ao bandolim. Vovô escutou aquela música linda. Linda, linda, linda. Na verdade, a imagem da moça não saía da sua cabeça. Vovô não sabia o seu nome, porque ela apenas dissera a ele o nome do lugar, o lugar que ela morava. Engenho Uruçu. Foi isso, né? Engenho Uruçu era o nome do lugar. É onde ela mora, Engenho Uruçu. Vovô, ele ouvindo a música, pensando na moça, ele se lembrava do rosto, da beleza daquela mulher. Ele nunca tinha visto nada igual. Meu Deus, será que ele havia se apaixonado? Mas o que ele sabia dela? Engenho Uruçu. Então ele começou a procurar informações na pensão. Conhece Engenho Uruçu? Não, Jaime, nunca ouvi falar. E o senhor? Já ouviu falar de Engenho Uruçu? O quê? Engenho Uruçu. Ih, rapaz, eu nem tenho ideia onde fica. Engenho o quê? Uruçu. No dia seguinte, na estação de trem, ele conversando com colegas de trabalho, um outro ferroviário, também condutor, mas de trens de passageiros, ele perguntou, já ouviu falar de Engenho Uruçu? Como que é? Engenho Uruçu. Eu já. Você tá brincando? Já. Engenho, né? Engenho Uruçu, já ouvi falar. O Engenho Uruçu, de acordo com aquele ferroviário, ficava para as bandas de uma cidade chamada Maraial. Maraial? Fica para as bandas de Maraial. Eu tenho certeza absoluta que fica para lá. Porque eu durante muito tempo eu fiz esse trecho, sabe? Eu viajava por esse trecho da ferrovia com muita frequência. É lá mesmo. Engenho é Uruçu, né? Uruçu. Então fica para as bandas de Maraial. Vovô não teve dúvida. Vovô Jaime não teve dúvida. E seguindo o impulso incontido, 2 dias depois, obteve folga no trabalho, na companhia. E como compensação por trabalhos em horas extras ou horas extras, ele tomou um trem para aquela estação.
Maraial. Maraial, você vai para lá? Vou. Na verdade, eu vou para um outro lugar lá, chamado Engenho Uruçu. Ah, tá. Boa viagem. Obrigado. Eu vou precisar mesmo de bons votos, de boa viagem. Vovô sabia que não era uma viagem qualquer. Afinal de contas, ele ia atrás da mais linda mulher que ele tinha visto, de quem ele não sabia sequer o nome. Mas se ele a visse novamente, a reconheceria de imediato. Linda, linda, linda. A cor dos olhos, o cabelo levemente ondulado, o nariz afilado, harmonioso, a combinação com os lábios. Ela é linda, 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 linda. Ele foi para Maraial. O Engenho Uruçu era formado por 3 propriedades pertencentes a pessoas da mesma família. Era uma região muito bonita e agradável, com matas nativas, açudes, criação de gado, plantação de cana-de-açúcar, roçado de mandioca, entre outras culturas. Galinha, peru, nossa, tinha de tudo por ali. Fazia o peru. A galinhada cantando. Aqueles bichos todos ciscando para um lado, para o outro, aqueles terreiros ao redor da casa de moradia. Tinha a movimentada casa de farinha, onde homens e mulheres trabalhavam, todos ali movidos por descontraídas conversas, alegres cantorias, criançada cantando, brincando nos arredores. Criança como sempre, criança feliz. Havia também um engenho, esse engenho movido a bois. Já ouviu falar? Você já viu em fotografia, né? Já viu em antigo filme? Havia um engenho, o engenho era movido a bois, bois que puxavam uma almanjarra. Ih, meu Deus do céu! Quero ver quem é que sabe o que é uma almanjarra. Pergunta da minha história. Sou professora de história. Alguém sabe o que é uma almanjarra? Pois eu, como professora, vou explicar. Almanjarra é um pau ou uma trave que se atrela ao animal para movimentar a nora ou a atafona, a traquitanda. É uma roda. É uma roda que vai dando giro e girando a engrenagem do engenho, entendeu? A alma ou almanjarra é aquele que vai preso na corcunda do bicho, na corcunda do boi, nas costas do animal. Deu para entender? Almanjarra, parece até nome de coisa de encantamento. Fazia girar a almanjarra um moinho que moía a cana para extrair o caldo. Caldo que enchia cubas de madeira, onde fermentava e depois ia para uma caldeira, onde fervia, aí virava vapor e depois se condensava ao passar por uma serpentina para finalmente escorrer cachaça de cabeça. Esse é o nome, cachaça de cabeça, respeitavelmente forte e traidoramente pura. Vovô estava lá, movido não pelos bois que puxavam a almanjarra, não, movido por um sentimento. Vovô estava lá, movido por algo que era muito mais forte do que aqueles bois musculosos. A paixão, o amor. Lá vovô então descobriu, foi lá que ela nasceu, foi lá que ela nascera, crescera com seus irmãos, irmãs, primos e primas. Eram alegres e gostavam de se reunir para os festejos. Aliás, festejavam qualquer coisa. Usavam um modo particular de comunicação para avisar que ia ter festa numa das casas.
no mastro existente no terreiro, usado para prender no alto uma bandeira, indicativo de celebração religiosa do mês de Maria. Eles hasteavam ali um pano colorido. De longe, das outras casas, dava para ver o sinal. E lá se reuniam de acordo com o pano. A cor do pano era uma determinada festividade. Era assim a comunicação entre eles. Vovô estava lá. Vovô estava lá. Uma festa especialmente comemorada era São João. Havia fogueira, comida típica, brincadeira, adivinhação. A tomada da fogueira era uma disputa particularmente emocionante, enquanto alguns bacamarteiros da casa tomavam conta da fogueira, fazendo estrondosos disparos com suas armas. Alguém de fora, que já fizera a ameaça de tomar fogueira naquele dia, escondia-se por perto, esperando um momento oportuno de fazê-lo. Teria de surpreender a todos e disparar o seu bacamarte no meio da fogueira, antes que alguém da guarda o fizesse. Era uma empreitada difícil. Daquela vez, tudo corria normalmente, com muita animação e alegria. Dentro da casa, improvisaram uma quadrilha na sala, mas no meio da folia, um cachorro apavorado com tanto barulho fez sujeira no meio da roda. Foi um alvoroço danado e muita gritaria. Nisso, os bacamarteiros correram para ver o que acontecia. Momento de descuido aproveitado pelo inimigo, que correu para o centro do terreiro e disparou seu tiro triunfante, espalhando brasas e faíscas da fogueira por todo ao derredor. Surpreendidos e frustrados, os responsáveis pela guarda nada puderam fazer, a não ser aceitar a derrota e convidar o invasor para compartilhar uns tragos e entrar na festa. Afinal, estava sedento e faminto de tanto esperar. Sabe quem foi o invasor? Foi meu avô. Foi o vô Jaime. Ele foi o vencedor daquela noite. Foi chamado para dentro da festa. As adivinhações eram preferidas pelas mulheres. Uma delas consistia em pegar uma vela acesa, pingar aleatoriamente vários pontos em um prato com água e esperar que se juntasse e formasse uma letra, interpretada como a inicial do nome do príncipe encantado. Quando chegou na vez dela, daquela mulher que meu avô viu no vagão do trem, da mulher mais linda que ele vira na sua vida, aquela de olhos tão significativos, de cabelos levemente ondulados, de nariz harmonioso combinando com os lábios. Quando chegou na vez dela, ela pegou a vela, foi deixando cair aqueles pingos da vela, deixou cair vários pingos na água, esperou ansiosa por um tempo que parecia para ela ser interminável. Ela não entendeu direito que letra que havia se formado. Pouco a pouco, porém, os pontos foram se movimentando até tomarem a forma do que parecia ser J. Letra J. Um J. Não é um J? É um J. Algum José? Algum João? Jair? Por um momento, todas as que participavam da séria, entre aspas, brincadeira, permaneceram caladas. J, nossa, aí agora abriu demais o leque. J, João, José, Jair. Quem, hein? Tantas interrogativas. É que tem tanto homem com letra J. Logo em seguida, um homem, ele diz: sou eu. Todas olharam. Eu quem? Eu? O que é que tem? Você foi o invasor da fogueira? Sim, eu sou o invasor da fogueira. Vocês não me conhecem. Eu sou o Jota, que formou a adivinhação dela. José? Jair? João? Não, eu sou o Jaime. O Jaime. Tem muita gente ouvindo a história
e vai falar: puxa vida, professora Terezinha, então foi fácil pro teu avô, o Jaime, encontrar a moça do vagão. Gente, não. Isso tudo que eu descrevi até aqui, ele tomar a fogueira, ela colocar a vela lá naquele prato com água e ter formado a letra J, tudo isso foi um sonho. Tudo isso até aqui foi um sonho do meu avô. Ele dormiu no trem. O meu avô, quando ele embarcou, com destino ao lugar que ele queria ir, Maraial, aonde ele ia atrás do engenho, ele embarcou para Maraial e teve esse sonho. Ele sonhou tudo isso dentro do vagão do trem. Aí ele acordou. Quando ele falou que ele era o Jaime, né? Ele acordou. E ele entendeu que aquele sonho talvez fosse um aviso. E naquela terça-feira, ainda cedo, ele desembarcou na estação Maraial. Meu avô, agora sim que ele chegou. Até aqui foi um sonho. Meu avô chegou a Maraial. Vestia-se com elegante sobriedade, usava vovô um chapéu Ramenzoni, sinal de distinção. Durante a viagem em que ele teve o sonho, lógico, estava muito ansioso, e ele tentava descartar da sua mente a possibilidade de não encontrar o tal de engenho Uruçu. Caramba, e se eu não achar esse engenho Uruçu? Eu estou em Maraial, mas engenho Uruçu? E se eu não ver mais aquela moça? E se ela mentiu para mim? Havia essa possibilidade. Ela podia simplesmente não ser de lá. Tanta coisa passava pela cabeça do vô Jaime, mas o sonho que ele havia tido, de certa forma o animava. E imaginava, por outro lado, como seria aquele reencontro, se ele, de fato, tivesse sucesso e a encontrasse. O que aconteceria dali para frente? Afinal, a abordagem no trem poderia ter parecido a ela apenas um gesto impulsivo, já esquecido. Se bem que ela ficou olhando na janela enquanto ele quase caía na plataforma. E sua família? A família da moça, digo, como é que iria reagir? Qual seria a receptividade do vovô Jaime? Na verdade, ele nem tinha pensado nisso. Ele tinha apenas a certeza de que ele precisava ver aquela mulher de novo. Que mulher era aquela? Ele até sonhou no trem. Na cidade, já em Maraial, na cidade ele buscou informações numa antiga casa de comércio. O proprietário, também fazendeiro, foi atencioso com o vovô e percebeu no vovô uma pessoa séria e agradável. Logo, estabeleceu entre os dois uma relação de afinidade e confiança. Além das informações sobre a localização e estrada de acesso ao engenho Uruçu, aquele senhor comerciante cedeu para o meu avô um cavalo. Só que é longe um pouquinho. Só tem uma estrada boa até lá. Vou fazer o seguinte: gostei do senhor. Trabalho na ferrovia? Homem sério, distinto. O senhor me parece uma pessoa distinta. Fazer o seguinte: eu vou ceder ao senhor um cavalo já arriado para que o senhor chegue lá a cavalo, porque é longe. Não tem que pagar nada não. Aqui eu estou cedendo para o senhor graciosamente. Não precisa pagar absolutamente nada. Não tem que agradecer. Como é que é o nome? Jaime. Seu Jaime, distinto Jaime. Boa sorte. A estrada é essa. Engenho Uruçu. Pode ir. Vovô tomou a estrada. Agora não mais de trem, mas montado naquele cavalo. Vai, vô! Conduzindo o cavalo, ora por trilhas estreitas, roçando no mato ainda orvalhado, ora por caminhos mais largos, margeado por pequenas matas. Vovô observava alguns tziu. Conhece tziu? Conhece não? É um pássarazinho pequenininho, preto. Ele fica na ponta do capim, na extremidade do capim. E cada vez que ele canta tziu, ele dá um pulinho do capim. Aquele tziu, ele pulava
no capinzal e cantava ao mesmo tempo. Saltos acrobáticos do tizil, de certa forma, distraíam o vovô. Uns poucos cajueiros em flor exalavam um emotivo cheiro de infância. Mais na frente, ao passar por um curso d'água que atravessava a estrada, vovô lembrou do riacho Poço Dantas, onde tantas vezes molhara os pés em suas caminhadas para o vilarejo próximo. Desperto de suas lembranças, vovô apressou o passo do cavalo. Vovô chegou. Incrível, mas como o lugar parecia com aquele que ele sonhara há pouco, no trem. No engenho Uruçu, os dias se sucediam na movimentada rotina do sol e da chuva. Nas noites de lua cheia, contavam-se histórias de papa-figo e outros espantalhos. Meninos dormiam assustados e faziam xixi na cama de lona. Os banhos de rio eram festivos e barulhentos. Sonhava-se com botijas escondidas pelo arco-íris. Quem já conseguiu chegar à nascente do arco-íris? Mais vez por outra, ela parecia distante e desligada. Para os outros, devia ser a coisa mais comum, própria da idade sonhadora. Nesses momentos, gostava de ler as aventuras românticas dos cordéis de João Martins de Ataíde, especialmente o Romance de um Sentenciado, adaptação de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Distraía-se ela também com as informações, conselhos úteis e divertidas banalidades do almanaque Capivarol. Num dia assim de devaneios, estavam no alpendre da casa quando ela viu ao longe alguém que se aproximava, montado num cavalo. Não era um cavalheiro conhecido, nem um cavaleiro conhecido. Teve um sentimento de incontida ansiedade, uma sensação inexplicável que ao mesmo tempo doía no estômago e deixava o coração em agonia. Quem era ele? Quem era o cavaleiro? Aos poucos, ele foi chegando, parou no terreiro em frente à casa. Permaneceu montado por uns instantes, mudo de emoção. Despertou do encantamento pelo movimento inquieto do cavalo que sacudiu a cabeça, balançando as rédeas que segurava. Desmontou-se do cavalo e aproximou-se mais. Era o vovô. Então olharam-se definitivamente. E quando se olharam definitivamente, um sorriso foi aberto. Foi ela quem sorriu primeiro. E aquilo fez o vovô sorrir depois e sempre. Se olharam, se sorriram e tiveram toda a certeza do mundo. E perdidos de azul, se contemplaram e viram entre eles dois que nascia um novo caminho dali para frente. Era o vô Jaime e a vó Alice. Vô Jaime e a vó Alice. Ele se apresentou. Não sei se você se lembra de mim. Eu trabalho na ferrovia. Eu fui aquele que entrou no vagão que você estava. Eu queria tanto saber o seu nome e você me disse Engenheiro Uruçu. Eu deduzi que fosse o lugar que você morava e foi por isso que eu cheguei até aqui. Você não vai acreditar. Numa brincadeira de São João que a gente chama de adivinhação, a gente vai queimando a vela e vai pingando o que sai da vela, aquele pingo da vela, num prato com água. E a gente vai deixando aqueles pingos de maneira aleatória. E como está com água, acaba tomando um rumo que a gente não sabe qual é o rumo que vai tomar. E no São João forma-se a letra da pessoa com a qual a gente vai se casar. E qual foi a letra que se formou? O meu foi uma letra comum. Comum por quê? Formou por J de José, J de João. Tem muito José e muito João. Vai ver que você tem um nome completamente diferente. Meu nome
Não é José nem João. Sabia que era bobagem. Mas sabe como é o meu nome? Não, com J. Não diga. Jair? Não. Meu nome é incomum. Jaime. Com J? Jaime. Ela sabia que era com J. Apenas repetiu para ter a certeza de que eles não se separariam mais. Dali para frente, vovô conversou com toda a família dela, se apresentou, pediu a mão dela em namoro autorizado e tempos depois se casaram. Vovô contava a idade de 39 anos quando se casaram. Comemorou ao lado da avó Alice bodas de ouro. Vovô tinha, portanto, 89 anos na sua boda de ouro. Um ano depois, ele faleceu, aos 90. Mas com tempo de me contar toda essa história que hoje reproduzo. A vovó ficou depois do vovô, mas teve Alzheimer. Mas antes do Alzheimer, ela confirmava os detalhes dessa história. Tiveram ao longo dos 50 anos de casamento, os dois, 6 filhos. E dentre os 6 filhos, a minha mãe, cujo nome é Maria José. E da união da Maria José com o seu Alfredo, aí veio outra família, e dessa família eu, a professora que hoje lhe escreve, que coloca nos detalhes uma companhia inglesa que durante muitos e muitos anos foi a principal ferrovia brasileira unindo 4 estados do Nordeste. A companhia que colocou o fim do trabalho escravo no Brasil em contrato, foi a primeira a fazer isso. E foi a primeira a ter uma assistência social em 1923. Vovô trabalhou nela de 1935 até 1950, quando ela se fechou. Foi uma grande dor para o vovô quando a empresa se fechou. Ele chorou, segundo ele próprio, lágrimas de sangue, porque aquela companhia contava a história completa do vovô, inclusive a sua história de amor. Meu amigo, Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a vovó também hoje. Afinal de contas, eu já tenho 85, Terezinha é meu nome, professora de história. Eu precisava contar tudo isso que aconteceu com meu avô. O que um homem não faz por amor e o que uma mulher não faz por amor. O amor em todas as suas dimensões, eu acho que ficou descrito aqui nessa história. O amor por um emprego, o amor por uma mulher, o amor pelos filhos, o amor por uma família, o amor por uma vida. Se você gostou dessa história, por favor, deixa aqui o seu comentário.